Hoje vamos conhecer plantas de cobertura do solo na agricultura, cujo objetivo é proteger o solo e aumentar a eficiência da produção agrícola. Nós viemos aqui no Incapé Centro Serrano para conversar com a pesquisadora Maria da Penha Angeletti sobre um guia de plantas de cobertura de solo. Esse trabalho é fruto de muitos anos, mais de 11 anos, para introduzir e adaptar espécies vegetais, focando na formação de palha. E por que formação de palha? Porque quando nós olhamos a natureza, nós vemos a serrapilheira, que é aquele acúmulo de tecidos vegetais, de folhas, de restos. Isso serve de base para um modelo de agricultura chamado internacionalmente agricultura de conservação. Esse guia é a nossa contribuição, envolvendo 9 autores, para introduzir as espécies vegetais para cobertura de solo, visando formar um tapete de palha. E isso é o modelo da floresta. A gente vê que os ecossistemas naturais funcionam há milhares de anos e toda a base é a formação de uma serrapilheira, de um acúmulo de folhas, tecidos e restos de vida ali. Que amortece as gotas de água também, da chuva. Com certeza, esse é um dos pontos. E o primeiro ponto para essas tecnologias começarem a desenvolver no Brasil foi a erosão. Depois, isso se expandiu para muita coisa, olhando o sistema produtivo como um todo, a visão do agroecossistema. Então você pega um modelo da floresta, que é aquela formação de serrapilheira, trazemos para a agricultura e usamos plantas especiais para isso. É diferente, Almir, de você fazer um mulch vegetal, que é trazer uma palha de café que você colheu e beneficiou e jogar em cima de uma área. Isso é diferente. Nós produzimos a palha na própria lavoura. Uma outra diferença, aí que eu acho que é a principal, o agricultor começa a investir no sistema, ele começa a retornar ao solo 2 meses a 3 meses de investimento naquele solo. É uma lavoura como se fosse uma lavoura comercial, mas não se colhe nada. Então você faz uma cultura com planta de cobertura, num determinado ponto você vai roçar aquilo, manejar, que a gente fala o nome técnico, e aquela palha que ficou sobre o solo serve de leito para os próximos plantios em sequência. Você incorpora nutrientes também? Incorpora nutriente, a questão do manejo da água, você ajuda muito porque essa camada evita a evaporação, ajuda na infiltração de água, ela vai ter uma série de benefícios na manutenção dessa umidade. Por exemplo, um agricultor com solo nu, um agricultor familiar que não irriga, ele planta no solo nu o feijão, o milho dele. Se ele usar esse sistema, ele pode ganhar 15 dias a mais de umidade e isso ele pode aumentar a área de plantio dele. Você percebe na parte de economia de água uma dependência menor da irrigação? Sim, 50% já previ. 50%? 50% já. Então você vê que os benefícios são muitos. Os benefícios na vida do solo é o que começa a puxar todo o ciclo. Vai começar a decompor aquela palha ali por baixo e vai trazer o processo de melhoria química, vai trazer a presença de inimigos naturais, aprofundamento de raiz, porque você vai fazendo uma adubação orgânica natural ali. Você falou em sustentabilidade. Quando você usa essas plantas, você incorpora matéria orgânica, às vezes, a mais de 1 metro de profundidade, porque a raiz vai lá. Só que você não mobiliza um transporte, você não mobiliza nada físico, além da semente que você vai plantar, e ela vai deixar aquela raiz ali. Você trabalha também a estrutura do solo? Trabalha a estrutura, os benefícios físicos, químicos, biológicos. E no sistema, o nosso trabalho é fitotecnia, você olha o manejo das culturas. Então você vai ter o quê? Estabilidade produtiva da planta, porque ela não vai estressar ou vai estressar muito menos. Se você tem uma cobertura e está muito seco, a planta mantém uma estabilidade. Qual a solução tecnológica que você procura? Vamos pensar assim, a minha produtividade está muito baixa, eu estou investindo naquele solo, ele não está respondendo, eu estou adubando as minhas plantas, eu estou investindo na minha lavoura, ela não responde. Isso é um sinal de que o sistema está prejudicado.
parceiros importantes deste trabalho de pesquisa foi a participação ativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Santa Maria de Jetibá. No início, a gente conheceu o trabalho através de palestras comunitárias feitas com agricultores. As imagens que a gente tinha de conhecimento do sistema eram imagens de outra região do nosso país. Então, naquele momento, a gente vê a possibilidade de um plantio com palha, que é o visual que os agricultores viam, e a gente se perguntava como é que poderia acontecer em área de agricultura aqui da nossa região, declivosa, com pomeranos. E aí, assim, a partir daquele momento, a gente sempre ouviu a pesquisadora falando, o sindicato ia junto nas comunidades para fazer as palestras, e a gente trazia uma das imagens de que a gente tinha muito em comum a questão do arraste da terra devido à erosão, devido às fortes chuvas, devido ao uso de tratores. E aquilo impactava sempre bastante, porque a terra boa ia então para as estradas dos agricultores, estradas principais. Logo em seguida, em 2010, a gente teve a oportunidade de, junto com a equipe do Incaper, enquanto sindicato, poder conhecer as áreas e conhecer o trabalho feito lá no Paraná. E dali, chegaram até aí, né? A gente chegou, a gente conheceu o seu Herbert Bartz, que é o alemão, durante um encontro da Federação Brasileira do Plantio Direto. Dali a gente voltou com um objetivo, surgiu o objetivo através daquela viagem onde que o presidente do sindicato, então agricultor, decidiu fazer experimentos na área dele, e aí teve na pesquisa que entrou junto, tem muitas questões envolvidas no sistema plantio direto na palha, que muda a propriedade e muda as pessoas naquela propriedade. Você começa vitalizando esse solo com algumas espécies que decompõem muito rápido, aí você começa a aumentar a vida daquele solo. E aí todos os processos, tanto na agricultura convencional como agroecológica e orgânica, vão melhorar com essa vida do solo, porque a vida otimiza, a vida começa a se alimentar daqueles restos de plantas, daquela incorporação ou daquela cobertura. Hoje a gente vê quase 30 milhões de hectares no Brasil todo fazendo sistema de plantio direto, que é o top do uso das plantas de cobertura, se você considerar que é um sistema fechado. É muito bacana, nós fomos no sul ver isso. O agricultor ele fala, bom, eu estou com um ciclo de milho para formar palha. Se esse milho não der retorno econômico, não tem problema, ele vai ser roçado e mantido sobre a terra, e o investimento que eu estou fazendo é no solo. O que esse manejo das plantas de cobertura propicia aí a melhoria do controle de doenças? As crotalárias mucunas são muito importantes, principalmente o controle de nematóides. São aqueles vermes que a gente chama, os produtores chamam de verme, que formam aquelas batatinhas que dá na cenoura, dá no tomate, formam umas protuberâncias. E as mucunas crotalárias têm um efeito espetacular, porque ela reduz praticamente a zero esses nematóides. São esses vermes do solo que o produtor conhece. Senão o produtor teria que ficar 4, 5 anos fazendo rotação com outras culturas, plantando milho, sorgo. E com as mucunas crotalárias, ele pode fazer um plantio de mucuna crotalária e depois voltar a plantar de novo, porque elas são altamente eficientes para a redução da população dos nematóides. Reduzindo a dependência de agrotóxicos. Não, nem se fala, ainda mais que nematicida no Brasil hoje praticamente é proibido. Então, como você falou, Deus criou umas plantas para a gente que são as plantas de cobertura, no caso a crotalária mucuna, que veio para evitar isso, que o nematóide não consegue penetrar na raiz e, consequentemente, eles morrem por inanição. Então, além de incorporar nitrogênio, que a doutora Pérez já deve ter comentado, tem esse grande efeito benéfico para o produtor, de graça para ele na propriedade. Ok. Então você acha que é uma revolução a gente voltar a trabalhar com plantas de cobertura, né? É uma revolução que o pessoal vai entrando no modismo de usar as coisas e esquece dos troços do passado, né? Sim. E hoje tem pesquisas mostrando que essas plantas são altamente eficientes. Antigamente não tinha pesquisa, hoje você entra no site de pesquisa, você vê o trabalho de crotalária, mucuna e nematóides, qualquer nematóide, seja nematóide das galhas, nematóide das lesões, as mucunas crotalárias são altamente eficientes. Então o produtor com o cultivo só praticamente reduz a zero. Não precisa deixar a terra parada, fazer rotação de cultura por longo período. É uma dádiva de Deus essas plantas, eu acho.
Então tem processos biológicos muito bonitos que sustentam toda essa cadeia. É complexo, por isso a gente fez um guia com todo esse cuidado. Primeiro, ensinando a caracterizar as espécies, distinguir espécie de primavera-verão, espécie de outono e inverno, não se mistura essas coisas. Segundo, como que eu escolho essa planta? O guia te dá essa condição. Tá, se eu vou precisar de uma... Então vamos dizer que eu estou com uma lavoura perene, de fruta, por exemplo. Então eu quero fazer uma cobertura nessa lavoura. Aí o guia vai te mostrar qual que é boa para cobertura verde, em vez da palha, né? Então, quando a gente fala cobertura de solo, o foco principal é a palha, mas nós temos também a cobertura verde, que você tem plantas que vão ficar cobrindo aquele solo ali, fazendo uma manta, um tapete verde, digamos assim, em vez de ser o tapete de palha, e que vai trazer todos os benefícios também em manter o solo coberto. Então, o nosso maior mote é esse: solo precisa ser coberto. Nós estamos nos trópicos, a gente olha as matas, não se aduba mata, a natureza não aduba mata, não irriga mata. E está sempre produzindo. Está sempre ali produzindo. O maior produtor de biomassa no planeta todo são as matas, né? As florestas. Então, a gente acredita de verdade nisso daí, Almir. E qual que é o desafio, então? Como adaptar isso para o agricultor utilizar? Nós trabalhamos na região de montanha, então para nós conseguirmos saber essa ampla adaptação, nós desde o início das nossas pesquisas trabalhamos junto com agricultores. Qual que é o pensamento assim, científico disso? O pensamento, a hipótese de trabalho é essa: se eu desenvolvo uma tecnologia e a pessoa já conhece essa tecnologia desde o início, na hora de aplicar, ela vai ser muito mais motivada a aplicar. A gente espera muito que o Espírito Santo desenvolva algumas políticas públicas ao meio de cobertura de solo. Isso já traria uma grande diferença. Eu acho muito interessante porque ajuda com várias coisas, né? Irrigação e negócio de cobertura, né? Protege o solo e tudo. A parte de erosão. Ajuda muito, porque ficar arando direto não tem como, né? A chuva vem mais pesada e como é que você vai... Não tem como segurar, né? Maravilha. Há quanto tempo você está já aplicando isso? 3 anos agora. E você percebe uma economia e uma produção melhor? Depois vamos ver a área lá embaixo e está muito satisfeito. O que você planta aqui? De tudo um pouco, né? Verdura, legumes e... Agora tem vagem plantada e pimentão e semeado beterraba. Tem os mudos de repolho já na estufa. Ok, então vamos dar uma olhada lá? Sim. Aqui nós estamos no meio de um plantio de plantas de cobertura. O Edson vai mostrar um pouquinho como é que o solo aqui é rico em matéria orgânica, com bastante cobertura morta, você vê a palhagem. Como que você percebe a diferença de antes e agora? Porque tem bastante matéria orgânica e ajuda a fortalecer o solo, né? Por causa de irrigação, né? E ajuda a cobertura. E a parte de utilização de adubo químico, você acha que reduziu? Reduz bastante, né? Porque eu usei só pouco aqui, né? Só para complementar, né? Aqui um plantio de beterraba. Normalmente você usava muda para plantar beterraba. E você agora resolveu fazer esse tipo de plantio direto? Sem direto de semente no chão, né? Porque as mudas também pode fazer, mas agora que o tempo de chuva já passou, né? Agora tem chuva, mas não é mais tão intensa assim. Agora eu coloquei direto na terra, né? Acrescentar, né, que os agricultores eles passam por orientações e recomendações da parte técnica, com intervenção local, com visitas que o sindicato faz, né? E com a extensão também que vem. Então a gente faz as análises de solo para poder ver como é que está o solo, para ver se precisa de alguma recomendação de adubação, e é feito a recomendação conforme o tamanho da área, em relação às plantas de cobertura para o tempo, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno, né? Sim. Então, assim, ele fez o plantio de outono e inverno, e aí agora veio com esse pimentão, né? E a última cultura foi a aveia, não foi isso, Edson?
A última foi a aveia. Antes era o milho, né? Que ano passado que eu tinha plantado e produziu o milho. Aí depois eu entrei com a aveia para enriquecer o solo mais ainda, para tampar mais a terra. A gente quer dizer também que está sendo a primeira cultura de pimentão em palha que a gente está acompanhando aqui junto com o Edson, né? Plantio direto. Isso aí. Finalizando a nossa matéria, nós queríamos dizer que quem tem dúvidas poderia encaminhar para o site do Incaper ou do sindicato. Penha, qual o site do Incaper? É o www.incaper.es.gov.br. E o sindicato? Então, a gente está aberto nos telefones do sindicato e no e-mail, strsmj@hotmail.com. Pode estar procurando a diretoria executiva, Evelson, né, está à disposição, e a Lucinéia. As pessoas interessadas em fazer experiências com essas plantas, o meio mais fácil de chegar até o nosso projeto é buscar os escritórios locais do Incaper e os colegas que trabalham lá, os extensionistas, e entrem em contato conosco. Nós podemos ceder amostras de semente, né? E as orientações de plantio estão no nosso guia. E agradecer muito a sua presença, a presença da reportagem aqui, dizer que isso é muito importante para nós. A utilização de plantas de cobertura na agricultura é mais um item importante da agricultura sustentável.